Dando continuidade na quinta questão. O enunciado aí, ó, é semelhante a uma que a gente já fez em equações. Na Batcaverna, e utilizando seu bate-computador, Batman tenta desvendar o código de desarmamento de uma bomba que foi encontrada em Gotham, colocado por seus velhos inimigos, Charada. Ele verifica que determinados símbolos, como o ômega, esse símbolozinho aqui, ó, de um mais dentro de um círculo, de uma circunferência, né? E o delta funcionam como operadores da seguinte expressão matemática. Então, nós temos que o ômega ele é igual ao sinalzinho aqui, né, de mais dentro de uma circunferência dividido por delta. Então, essa aqui é a operação. Ao analisar cuidadosamente a fórmula, Batman percebeu que, ao dobrar o valor desse símbolozinho aqui, os valores de ômega e delta também vão dobrar, todos diretamente proporcional. Bom, a gente não pode afirmar isso. Para a gente afirmar alguma coisa aqui, a gente tem que analisar duas situações, duas grandezas, para ver o que acontece com a terceira. Não tem como a gente analisar uma grandeza e já afirmar que vai acontecer a mesma coisa com as outras duas ou não. Então, nesse caso aí, não dá para afirmar. A gente precisa analisar duas situações para ver o que essas duas situações estão acontecendo com a terceira. Então, a primeira aí não dá para afirmar, não. Se o delta for um valor constante, se esse valor aqui sempre for o mesmo, então ômega e esse sinalzinho aqui vão ser inversamente proporcionais. Então, olha só. Aqui embaixo vai ser um número constante. Vamos supor que seja o 2. Exemplo, vamos supor que seja o 2. Aí está falando que quanto maior o número aqui de cima, menor vai ser esse do ladinho aqui. Está dizendo que é inversamente. Então, quanto maior de cima, menor vai ser esse aqui. Vamos ver? Aqui eu considerei sendo o 2, tá? Pode ser qualquer valor. Vamos supor que é o 2. Sempre vai ser o 2, uma constante. Eu tenho 4 aqui em cima. Então, 4 dividido por 2, 2. Eu vou aumentar. Aí eu quero ver se vai diminuir aqui, ó. Quando era 4, o resultado deu 2. Eu vou aumentar 4 para 8 e vou ver se vai diminuir aqui. 8 dividido para 2, 4. Olha só. 10 dividido para 2, 5. 12 dividido para 2, 6. Quanto maior for esse valor, maior vai ser esse aqui também. Então, as duas aumentam. Então, é diretamente. Inversamente, então, tá fora. Se o valor desse símbolo aqui for um valor constante, ou seja, agora esse valor aqui não muda, tá? E vamos supor que aí sempre vai ser 100. Exemplo, sempre vai ser 100. Ele é um valor constante. Então, os outros dois que se relacionam vão ser inversamente proporcional. Ou seja, como esse número aqui é um número constante, então, à medida que eu aumento esse de baixo, esse daqui vai ter que diminuir. Está falando isso. Então, vamos ver. Ó. Aqui sempre é um valor constante. Vamos supor que é 100. Se eu colocar 2 aqui, 100 dividido para 2, 50. Agora, eu quero ver se eu aumento esse de baixo e esse aqui vai diminuir. Se 100 dividido para 2 deu 50, então, quando eu aumentar aqui, ó, de 2 eu vou para 10. 100 dividido para 10 dá 10. Então, aqui de 50 caiu para 10. Então, à medida que eu aumento o valor desse, esse aqui diminui. Inverteu inversamente. Então, isso aí está correto? Sim, está correto. Vamos para a sexta. Perseu perguntou a Hércules qual seria a forma para conseguir ter a sua força. Hércules, então, respondeu. Minha força ela é diretamente proporcional. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, a gente divide essas grandezas, tá? Que a gente vai achar um quociente. Agora, quando a gente fala que é inversamente proporcional, então a gente multiplica essas duas grandezas. Então, ele está falando que a força dele é diretamente proporcional ao quadrado da força do leão de Nemeia, e também diretamente proporcional à rapidez da hidra de Lerna, e ainda seria inversamente proporcional ao medo das Amazonas, sendo L a força do leão, R a rapidez da hidra, e M o medo das Amazonas,
Então, sendo K a constante de proporcionalidade, a força de Hércules é H. A força dele é dada por qual expressão? Bom, como ele disse que a força dele é diretamente proporcional ao quadrado da força do leão, então quer dizer que eu vou ter que a força de Hércules é uma razão, quando fala que é proporcional, é razão. Então a força de Hércules vai estar em cima e o quadrado da força do leão de Nemeia vai estar embaixo. Olha só, Hércules e o quadrado da força do leão. Aqui não está dividindo, então a letra A está descartada. Força de Hércules sobre a força do leão ao quadrado. Aqui tem então a B, pode ser. De Hércules sobre a força ao quadrado do leão, tá certo? Pode ser a letra C também. Força de Hércules sobre a do leão. Então pode ser a letra B, a letra C ou a letra D. A gente já descartou a letra A porque aqui está multiplicando. Quando é proporção, tem que estar dividindo. Falou também que ela é diretamente proporcional à rapidez da hidra. Rapidez da hidra, letra R. Então, eu vou ter que ter o H em cima e o R embaixo. O H está em cima e o R está embaixo, dividindo. Então, pode ser a letra B. O H está em cima e o R está embaixo. Pode ser a letra C também. O H está em cima e o R também. Então, a gente já descarta a letra D. Ou é a letra B ou é a letra C. Continuando. Ainda é inversamente proporcional ao medo do Amazonas. Quando a gente fala inversamente, então tem que estar multiplicando. Então, a força de Hércules, o H, tem que estar multiplicando o M, que é o medo das Amazonas. Aqui o H está multiplicando o M? Não. Então, desconsidera a letra B. O H está multiplicando o M? Sim. Então, é a letra C. Sétima questão. O professor de ciências pediu aos seus alunos para analisar o gráfico a seguir. No eixo aqui, ó, XY, a gente tem uma hipérbole. Aqui a gente tem uma curva, uma reta, e aqui a gente tem outra curva, no QW. Analisando corretamente os gráficos, os alunos perceberam que as grandezas que se relacionam de maneira inversamente são... Bom, quando as grandezas se relacionam inversamente, o gráfico é uma hipérbole. Hipérbole está nessa aqui, ó, no XY. Então, essa primeira opção aqui, o primeiro gráfico, é a alternativa correta. Oitava. O professor de matemática pediu para os alunos analisar os gráficos abaixo. Então, nós temos aqui uma curva, uma outra curva, uma linha reta que não sai da origem e aqui uma reta que sai da origem. Analisando corretamente os gráficos, os alunos perceberam que as grandezas que se relacionam de maneira diretamente proporcional são... Bom, o gráfico de grandezas diretamente proporcional é uma linha reta que parte da origem. Então, é esse QW aqui, ó. Então, nossa opção correta é essa última alternativa, o último gráfico. Nona e última questão. O professor de ciências do 8º ano estava explicando que todos os materiais são condutores de eletricidade, porém alguns são bons condutores e outros maus condutores. A resistência elétrica de um determinado fio de um material condutor é inversamente proporcional à área da secção transversal. Ou seja, quanto maior a grossura do fio, menor é a resistência em conduzir eletricidade. Então, aqui está uma seção transversal. É o diâmetro aqui, ó. Quanto maior a grossura do fio, menor é a resistência. Então, a gente está falando de grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais grosso, menor resistência. Ou quanto mais fino, maior a resistência. Nessas condições, o gráfico representa a resistência elétrica R em função da área do fio E. Como o gráfico é de uma grandeza inversamente proporcional, então tem que ser uma hipérbole. Não é no A, não é nessa, que é uma curva. Aqui nós temos a hipérbole. Então, essa aqui é a alternativa correta.